Herzlich willkommen zu unserem Deutschunterricht über perfekt. Ok, então nós temos, para formar o perfect, na realidade é algo bem simples. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Nós, em geral, para os verbos que são regulares, eu peguei como exemplo aqui o verbo lernen, um verbo regular. Então, nós tiramos aqui o finalzinho dele, tá? Tiramos aqui o finalzinho dele e colocamos um T no final e acrescentamos um GE na frente. Ou seja, fica gelernt. Ok? Então, para formar o passado, nós usamos os dos verbos regulares. Nós colocamos o GE na frente e a terminação em T. Aqui embaixo dá para você ver melhor, então. Nós colocamos o GE e o verbo termina em T. Então, o verbo lernen fica gelernt. Ok? Gelernt. Sehr gut. Então, continuando aqui. Eu fiz uma frase de exemplo. Então, para formar o passado, como eu disse, nós colocamos o GE na frente do verbo, dos verbos regulares, e ele termina em T, ok? Mas nós precisamos de um verbo auxiliar. Então, sempre para formar esse passado, nós precisamos do verbo auxiliar. Na maioria dos verbos, o verbo auxiliar usado é o haben, ok? Então, nós vamos conjugar aqui o verbo haben, ok? E o gelernt, o particípio do verbo, vai ficar no finalzinho da frase, sem alteração. Ele vai sempre ser gelernt. Então, por exemplo, ich habe Deutsch gelernt. Eu estudei alemão, eu aprendi alemão. Ich habe Deutsch gelernt. Aqui no meio, nós podemos alterar, ok? Por qualquer outra coisa. Por isso que eu deixei grifado aqui. Então, nós podemos estudar, por exemplo, inglês, francês, português. Então, tudo que for entrar, vai entrar aqui entre os dois verbos. Ich habe Deutsch gelernt. Ok? Deixa eu limpar aqui. E, por exemplo, se eu falar, eu aprendi alemão hoje, ou eu estudei alemão hoje. Então, o heute vai entrar aqui. Ich habe heute Deutsch gelernt. Ok? Ich habe heute Deutsch gelernt. Sehr gut. Vamos adiante. Então, como eu disse, nós conjugamos aqui o verbo auxiliar. Du hast Deutsch gelernt. Sie ou es hat Deutsch gelernt. Wir haben Deutsch gelernt. Ihr habt Deutsch gelernt. E Sie haben Deutsch gelernt. Ok. Veja então que o final aqui, o particípio passado do verbo é sempre igual. Nós conjugamos, então, o verbo auxiliar, que na maioria dos casos é o verbo haben. Ok? Veja, então, que aquela regrinha que nós aprendemos já na primeira aula do nosso curso, que a segunda posição é do verbo aqui, ó. Segunda posição. 2P. Segunda posição. O segundo verbo também se aplica aqui nessa questão aqui, nesse tema. O segundo verbo sempre fica no final da oração. No fim. Ok? Lembra? A regrinha com dois verbos, segundo verbo sempre no final da oração. Então, o primeiro verbo fica na segunda posição, segundo verbo no final. Isso se aplica também para o passado. Ok? Sempre vai se repetir essa regrinha.
Sehr gut. Seguindo adiante. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Ich habe Deutsch mit meinem Freund gelernt. Eu estudei alemão com meu amigo. Veja que eu coloquei aqui a regrinha do mit, para a gente reforçar junto com o passado a essa regra do mit. Então, para masculino e neutro, a terminação é em EM. Ich habe Deutsch mit meinem Freund gelernt. E se fosse com o meu professor? Ich habe Deutsch mit meinem Lehrer gelernt. Ok, e se fosse com o meu irmão? Ich habe Deutsch mit meinem Bruder gelernt. Sehr gut. Então, continuando, um exemplo com a regra do mit no feminino. Ich habe Deutsch mit meiner Freundin gelernt. Com minha amiga. Veja a terminação da regra do mit. EM para os masculinos e neutros. ER para os femininos. Ich habe Deutsch mit meiner Freundin gelernt. E se fosse com a minha professora? Ich habe Deutsch mit meiner Lehrerin gelernt. E com minha irmã? Ich habe Deutsch mit meiner Schwester gelernt. Ok? Tudo bem até aqui? Sehr gut. Então vamos adiante. Um exemplo ainda do plural. Ich habe Deutsch mit meinen Freunden gelernt. Eu estudei alemão com meus amigos. Então aqui nós temos toda a regrinha do mit. Para os masculinos e neutros, para os femininos e para os plurais. Ok? Ich habe Deutsch mit meinen Freunden gelernt. E se fosse com os meus pais? Ich habe Deutsch mit meinen Eltern gelernt. Se fosse com os meus irmãos? Ich habe Deutsch mit meinen Geschwistern gelernt. Sehr gut. Muito bom. Vamos seguir adiante. E um outro exemplo, que também é um verbo regular. O verbo kaufen. Comprar. Então, da mesma forma, nós vamos tirar o EN daqui e colocar um T no final. E o GE na frente. Ok? Então, nós temos aqui gekauft. Gekauft. Sehr gut. Entrou um áudio aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, ok. Continuando então. Então, gekauft. Eu coloquei aqui os exemplos também para vocês. Ich habe Brot und Käse gekauft. Então, o meio aqui, opa, voltando. O meio aqui, onde está sublinhado, eu posso alterar, tá? Isso aqui eu posso alterar. O final vai ficar sempre inalterado. E nós vamos conjugar, então, o verbo auxiliar. Ok? Então, ich habe Brot und Käse gekauft. Eu poderia comprar outra coisa, por exemplo, ich habe ein Auto gekauft. Eu comprei um carro. Ou ich habe ein Pferd gekauft. Eu comprei um cavalo. Então, essa é a regrinha básica. Nós conjugamos o verbo auxiliar e o particípio passado vai ficar sempre no final da oração. Ok? Muito bem. Seguindo adiante. Um exemplo aqui. Ich habe
keinen Käse gekauft. Eu não comprei queijo. Agora, junto com o passado, nós vamos reforçar a regrinha do keinen. Keine e kein. Ok? Que nós vemos lá na lição 4 do nosso curso. Então, para os masculinos, ich habe keinen Käse gekauft. Eu não comprei queijo. E se for peixe, por exemplo? Ich habe keinen Fisch gekauft. E se for presunto? Ich habe keinen Schinken gekauft. Sehr gut. Continuando, femininos. Ich habe keine Butter gekauft. Então, regrinha do keinen, keine e kein, lá da lição 4. Femininos. E como eu digo, eu não comprei leite. Ich habe keine Milch gekauft. Ok? Eu não comprei linguiça. Ich habe keine Wurst gekauft. E daí nós temos ainda o neutro. Então, lembrando, nós temos duas regrinhas. A regra do mit, que nós vemos na lição 3, e a regrinha do keinen, keine e kein, na lição 4. São duas regras distintas e diferentes. Nessa regra do keinen, o masculino termina em en, o feminino termina em e, e o neutro não tem terminação. Então eu digo, ich habe kein Brot gekauft. Eu não comprei pão. E se for água, eu não comprei água. Ich habe kein Wasser gekauft. Eu não comprei cerveja. Ich habe kein Bier gekauft. Ok, sehr gut. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguindo. No final eu respondo as perguntas e as dúvidas, ok? Vamos lá. E se for interrogativa? Nós temos aqui, daí o verbo, ele vem para primeira posição na interrogativa, o verbo auxiliar. Haben Sie kein Brot gekauft? Haben Sie kein Wasser gekauft? Haben Sie kein Bier gekauft? Ok? Então, na interrogativa, verbo auxiliar na primeira posição e o segundo verbo continua no final. Sehr gut. Seguindo adiante. Um exemplo aqui com o verbo verkaufen. O verbo verkaufen, ele também é um verbo regular. Então, nós vamos pôr o T no final. Ok? Vamos pôr um T aqui. Só que ele já tem um prefixo aqui. Porque a raiz do verbo, ela é kaufen. E ele já tem um prefixo aqui que não se separa. Então, nesse caso, quando o verbo tem um prefixo aqui, a gente não vai pôr o GE. Tá? Nesse caso, a gente não vai pôr o GE. Ele só vai terminar em T. Ou seja, ele fica verkauft. Porque ele já tem um prefixo aqui que não se separa. Vamos ver exemplos. Por exemplo, ich habe mein Auto verkauft. Eu vendi meu carro. Ich habe mein Auto verkauft. Eu vendi minha casa. Ich habe mein Haus verkauft. Eu vendi minha loja. Ich habe mein Geschäft verkauft. Ok. Então veja que a regrinha segue a mesma. Aqui, o verbo auxiliar na segunda posição e o particípio passado no final da oração. A única diferença é que ele não vai ter o GE na frente, porque ele já tem um prefixo aqui que não separa. Ok? Então, em todos eles vai ser igual, como nos casos anteriores. Reforçando.
nós conjugamos o verbo auxiliar na segunda posição e o particípio passado do verbo sempre no final da oração. O que tiver no meio vai aqui onde está grifado. Sehr gut. Um outro exemplo. Aqui nós temos o verbo einkaufen. Fazer compras. Opa! Fazer compras. Einkaufen. Agora, nós temos um verbo com prefixo que separa na hora que a gente conjuga ele. E agora, como que a gente faz? Então, mesma coisa, nós vamos tirar o EN, colocar o T no final. Ok? E o GE vai entrar aqui no meio. O GE vai entrar aqui no meio, entre a partícula que separa e a raiz do verbo. Então, ele vai ficar eingekauft. Ok? Isso funciona para os verbos que têm o prefixo separável, ou seja, de trennbaren Verben. Ok? Eingekauft. Seguindo adiante, então, por exemplo, ich habe im Zentrum eingekauft. Eu fiz compras no centro. Ich habe im Zentrum eingekauft. Eu fiz compras na loja. Ich habe im Geschäft eingekauft. Eu fiz compras no supermercado. Ich habe im Supermarkt eingekauft. Sehr gut. Então, reforçando. Quando o verbo tem um prefixo que separa, o GE vai entre o prefixo e a raiz do verbo. Ok? Mesma forma, ele termina em T, pois é um verbo regular. Sehr gut. Vamos ver aqui. Então, segue da mesma forma. O restante é igual. O verbo auxiliar está aqui, nós conjugamos ele. E o verbo principal, o particípio passado do verbo, no final da oração. Então, por exemplo, ich habe heute eingekauft. Se for ontem, ich habe gestern eingekauft. No fim de semana, ich habe am Wochenende eingekauft. Sehr gut. Muito bem. Este é um resumo do perfect. Agora nós chegamos aos verbos irregulares. Tá? Os verbos irregulares, eles não tiram o EN aqui do final para pôr T. Ele continua com o EN. A gente vai pôr o GE na frente. Então, nós ficamos com gekommen. Essa é a diferença dos verbos irregulares. Então, eles vão terminar em EN e vão ter o G na frente. Certo? Continuando. Exemplo. Ich bin von der Schule gekommen. Eu vim da escola. Aqui nós temos um outro caso. Como o verbo kommen é um verbo de movimento, de deslocamento, não só movimento, mas de deslocamento, o auxiliar dele passa a ser o verbo sein. Então, para os verbos de movimento, para os verbos de deslocamento ou mudança de estado, o passado é formado com o auxiliar sein. Ok? É um pouco difícil escrever com o mouse aqui, mas é o verbo sein, é o auxiliar desses verbos de movimento, de deslocamento. Ok. Sehr gut. Então, nós vamos conjugar aqui o verbo sein. Ich bin von der Schule gekommen, du bist von der Schule gekommen. Sie, es, ist von der Schule gekommen.
Wir sind von der Schule gekommen. Ihr seid von der Schule gekommen. Sie sind von der Schule gekommen. Veja que eu conjuguei para cada pessoa aqui o verbo sein na segunda posição. E o particípio passado no final da oração. Sehr gut. Vamos ver aqui adiante. Então, ich bin um 8 Uhr von dem Geschäft gekommen. Eu vim às 8 horas da loja. Eu vim às 8 horas da loja. Aqui eu fiz questão de colocar exemplo com o von, que ele é irmão do mit. Então vai seguir a mesma regra do mit. O von é irmão do mit. Vai seguir a regra do mit que nós aprendemos na lição 3 do nosso curso. Daí no livro 2, nós começamos a trabalhar com essa preposição von. Então, von dem Geschäft. Se eu falar, eu vim às 8 horas do escritório, mesma coisa. Ich bin um 8 Uhr von dem Büro gekommen. Ok? Von dem Büro. Muito bem. E para os femininos, mesma coisa a regra do mit. Então, eu uso a terminação ER. Ich bin um 8 Uhr von der Schule gekommen. Se for da igreja, ich bin um 8 Uhr von der Kirche gekommen. Ok. E no plural, no plural eu não coloquei aqui porque vir de vários lugares não dá certo. Mas o von, então, ele é irmão do mit, da regra do mit. Segue 100% o mesmo caso, sem exceção. Interrogativo. Daí o verbo vem para a primeira posição. Bist du um 8 Uhr von der Schule gekommen? Veja que o gekommen sempre fica no finalzinho. Ok? Então, isso se repete para todos os verbos. Tá? Sempre, sempre tendo dois verbos, o segundo fica no final da oração. Sehr gut. E, se for da forma formal, na forma mais educada, com Sie. Sind Sie um 8 Uhr von der Schule gekommen? Muito bem. Vamos adiante para dar tempo de vermos tudo aqui. O verbo bleiben também é um verbo irregular. Então, ele vai terminar em EN e vamos acrescentar o GE. Como ele é um verbo irregular, às vezes ele pode mudar um pouquinho aqui no meio também, que fica geblieben. Ok? Geblieben. Esse é o particípio passado do verbo bleiben. Um exemplo. Ich bin zu Hause geblieben. Eu fiquei em casa. Este verbo, apesar de ele não ser de movimento, de deslocamento, ele é uma exceção. Ele também usa o verbo sein como auxiliar dele. Ok? Em regra geral, todos os verbos que são de movimento, de deslocamento ou mudança de estado usam o sein. Mas o bleiben também usa, uma exceção. Então, ich bin zu Hause geblieben. Du bist zu Hause geblieben. E assim por diante. Ok? Seguindo adiante, eu peguei aqui um verbo com prefixo separável, um verbo irregular com prefixo que separa, o verbo weggehen, ir embora. Então, ele fica weggegangen. Veja que ele termina em EN e o GE vai entre o prefixo, vai aqui no meio, vai entre o prefixo e a raiz do verbo. Como o verbo gehen também é irregular, ele muda aqui essa raiz.
Então, weggegangen. Então, vamos ver aqui, ó. Ich bin 8 Uhr weggegangen. Então, como ele é um verbo de movimento, de deslocamento, ele usa o auxiliar também bin. Ich bin 8 Uhr weggegangen. Eu fui embora às 8 horas. E chegamos ao final da nossa aulinha aqui. Agora eu vou ver as dúvidas, as perguntas para responder. Vamos ver aqui. A Nádia chegou aqui, a Mônica. Olá, a Ana está aqui. A Ana está falando. Como se diz corretamente? Ich habe heute Deutsch mit meiner Lehrerin gelernt. Isso mesmo, é dessa forma. Ich habe heute Deutsch mit meiner Lehrerin gelernt. Parabéns, exatamente isso. Sehr, sehr gut. Vamos ver aqui. A Lília gostou muito da explicação. Dankeschön, Lília. É um prazer estar aqui. A Bruxinha, aqui apareceu o nome Bruxinha, não sei quem que é, diz que está entendendo. A Juliana está aqui. Ela diz que weggegangen é quase um quebra-língua. É muito bom para praticar a língua nos fonemas do alemão, né? Sehr gut. A Ana diz que gostou bastante também. Sehr gut. Ich freue mich. Eu me alegro em poder ajudar vocês. Professor, como fica o verbo aufstehen? Ah, a Nádia perguntou. Ótimo. Muito bem, Nádia. Vamos ver, nós temos ainda um tempinho aqui. Posso responder e mostrar para vocês aqui. Vou escrever aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu pegar uma página em branco aqui agora. Eu estou aprendendo a mexer com esse programa, então me desculpem algumas falhas aqui. Então, ok. Vamos ver aqui. O verbo aufstehen. Deixa eu ver como que eu escrevo aqui. Opa. O verbo aufstehen. Então, por exemplo. Deixa eu ampliar aqui. O verbo aufstehen, ele também é um verbo de movimento, de deslocamento. Então, ele vai usar o verbo auxiliar sein. Tá? Vamos escrever primeiro aqui, ó. Aufstehen. Estão vendo aí, né? Vamos ampliar isso aqui para ficar mais visível. Deixa eu ver onde que eu faço isso. Tamanho do texto. Eu tinha visto em algum lugar. Formato aqui. Vamos pôr maior aqui, 48. Ok, aufstehen, verbo aufstehen. Então, como ele tem prefixo separável, aufstehen. Como ele tem prefixo separável, o G vai no meio. Aufgestanden. Esse é o particípio passado dele. Aufgestanden. Ok? Então, por exemplo, eu posso falar Ich bin früh aufgestanden. Ich bin früh aufgestanden. Eu levantei cedo. Ich bin früh aufgestanden. Então, veja que nós usamos aqui o verbo auxiliar. Ich bin, o verbo sein. Aqui. Mudou tudo. Pensei que ia mudar só lá. Tudo bem. Então, nós usamos aqui o verbo auxiliar bin, porque ele é um verbo de movimento, de deslocamento. Ich bin früh aufgestanden. Sehr gut. Vamos voltar lá. Muito bem. A palavra ao vivo, Ana, se diz como em inglês, live. Ok? Live. A Fátima está aqui. Ô, Fátima, que bom que você conseguiu. Fico muito contente. Jardemil, gostou da aula também. Eleni, que ótimo que vocês puderam estar aqui. É muito legal ter todos aqui. Tivemos
Estamos com 20 alunos aqui, muitos não conseguiram, né? Porque esse é um horário melhor para a Europa, mas tem muitos alunos do Brasil. Depois eu vou fazer uma aula também para os alunos do Brasil. A Glorinha gostou bastante também, agora é só praticar. Ok, se tiverem mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. Antes de começar a minha aula, eu tenho ainda uns 8 minutinhos. Dá para a gente conversar ainda e tirar as dúvidas. Em todo caso, essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder rever ela, tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa me escrevam também, ok? E vou procurar fazer sempre essas aulas ao vivo, preparar um material para vocês, para ajudar mais e mais, cada vez mais vocês, porque é muito importante para mim que vocês tenham resultado, aprendam a falar cada vez melhor e aprendam a se virar realmente em alemão e a entender, enfim. Aprendam alemão realmente de uma vez por todas. Então, sempre que precisarem, podem contar comigo. E vamos ver se tem mais dúvidas aqui. A Ana escreveu: Ich habe heute live Deutsch mit meinem Lehrer gelernt. Aqui nós diríamos um pouquinho diferente, Ana. Nós diríamos: Heute war ich live und habe Deutsch mit meinem, como é masculino, né? Mit meinem Lehrer gelernt. Hoje eu estava ao vivo. Heute war ich live und habe Deutsch mit meinem Lehrer gelernt. Ok, o Josenir aqui escreveu, então todos os verbos com sentido de movimento devem usar o verbo sein. Exatamente. Ou seja, quais são os verbos de movimento? Como a Nádia comentou, o verbo aufstehen, né, que é levantar, andar, correr, dirigir, voar, são todos esses verbos. São verbos de movimento com deslocamento. Ok? Qual será o tema para a próxima live, Lehrer? Gute Frage, gute Frage. Eu vou pensar um tema que seja bem proveitoso. Estou aberto a sugestões também, se vocês quiserem me mandar sugestões. O que for mais votado, eu posso fazer. Tá? Talvez a gente possa fazer uma revisão de todo o Buch 1, para começar, os principais pontos. Se tiver algum outro tema importante, vocês quiserem me mandar, eu vou pondo na sequência também e a gente vai fazendo. Ok? Sim, o verbo rennen aqui usa auxiliar sein. Isso mesmo. Isso, daí a gente faz uma revisão geral do Buch 1, os principais pontos, né? Eu acho que um ponto muito importante do Buch 1 seria também quando a gente está no local, que usa a preposição im, in der, e quando a gente vai para o local, né, que usa zum ou zur, que é uma das grandes dúvidas dos alunos, fazer alguns exemplos práticos aqui, vocês escreverem aqui, para a gente praticar junto. Então, eu acho que seria muito bom a gente começar aí a próxima aula com uma revisão do Buch 1 e o que for preciso, daí a gente vai incrementando, vai fazendo outra aula e vai seguindo. É muito importante que vocês tenham resultado, aprendam, vão tirando suas dúvidas, que para mim, como professor, é muito satisfatório realmente ver o progresso de vocês, como vocês estão aprendendo. E eu sei que todo mundo precisa realmente do alemão, então vamos usar mais essa ferramenta que a gente tem aí para ajudar vocês. Ok? Muito, muito bom. Então, nos vemos então na próxima aula e sempre que tiver uma dúvida, pode mandar no WhatsApp. Se eu não conseguir responder na hora, logo depois eu respondo, porque eu tenho várias aulas também.
Mas, e se por acaso chegar muita mensagem, por acaso eu não ver a sua mensagem, não é que eu não quero responder, às vezes passa despercebido de tanta mensagem que chega, tantos e-mails, então daí manda de novo a mesma dúvida, que é sempre um prazer estar respondendo, estar ajudando vocês. Ok? Vielen Dank pela presença, espero que tenha agregado um pouco mais de valor para vocês, tenha ajudado essa aula, depois que eu preparar ela, eu vou disponibilizar o link para vocês. Quem quiser rever ela, pode rever. E é isso então. Foi um grande prazer e nos vemos então na próxima aula. Alles Gute, einen schönen Abend und gute Nacht. Para quem está na Alemanha já é gute Nacht, né? Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.